Salve, irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início ao nosso culto de oração desta quinta-feira. E como é culto de oração, vamos iniciar orando ao Senhor, para que Ele possa estar sempre respondendo, as nossas orações. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que o Senhor nos concede, ó Deus, a cada momento da nossa vida. Queremos te agradecer, queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor os nossos anseios, ó Deus, as nossas dificuldades. O Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a tua igreja a cada dia, a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo aí a nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 ao verso número 9. Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 ao verso número 9. A unidade e alegria em oração. Amém? Amém. Amém. Filipenses capítulo 4, dos versos 1 ao verso 9, que diz assim a palavra do nosso Deus: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Síntique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tudo que aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? E também vamos estar lendo o livro de Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo de número 5, que diz assim, o justificado tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 até o verso 11, diz assim: Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pelo acesso, pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos
que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida. Porém, Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Amém? Que Deus assim possa aplicar, a sua palavra no nosso coração. Muito bem, irmãos. De acordo, irmãos, com a palavra a qual nós lemos, que Deus ele transmite aos nossos corações a alegria, o prazer de podermos estar nos unindo em oração. Justificado ou justificado tem paz com Deus. Como está a nossa confiança no Senhor? Como nós temos perseverado nas nossas orações? Diz o texto, lá em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, e nós podemos observar daquilo que Deus ele quer, através do que? Da nossa fé. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Na nossa vida existem certos tipos de barreiras que às vezes a gente se coloca em muitas situações que a gente acha que não vamos conseguir vencer as barreiras, sendo que a maioria das vezes é mesmo Deus quem coloca. Mas a partir do momento que nós estamos firmados na palavra, através do que? Da nossa confiança, a qual nós obtivemos pela nossa fé, daquilo que Deus ele vai fazer, do que Ele quer fazer, isso será realizado, porque nós estamos com a nossa vida direcionada por Ele e nele. Assim sendo, quando as coisas acontecem, e às vezes nós não entendemos o propósito de Deus. Que nem nessas nossas últimas lições da Escola Bíblica Dominical, nós temos falado sobre os não de Deus. O que esse não
ele venha a prevalecer na nossa vida. Muitas vezes, quando nós recebemos um não, é porque Deus, ele conhece o nosso coração e sabe muito daquilo que nós precisamos. E a gente precisa se colocar, à disposição para poder entender aquilo que Deus, ele quer fazer e daquilo que ele não quer fazer. E muitas das vezes a gente não entende isso, porque nós só queremos preencher aquilo que nós estamos precisando. Nós precisamos entender o quê? Qual que é a vontade de Deus? Por isso que a Bíblia fala que os pensamentos nossos não são os mesmos pensamentos de Deus, porque o primeiro tem que ser feito a vontade dele, e ele sabe daquilo que nós precisamos. Que nem diz aqui, no verso 3 de Romanos capítulo 5, mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A vida ela se torna muito difícil para nós que estamos aí no Evangelho. Às vezes é uma vida tribulada, é uma vida totalmente de cabeça para baixo, dizendo a real. Mas e tudo esse momento que às vezes a gente passa, Deus, ele está querendo que a gente venha o quê? Perseverar. Porque através da nossa perseverança, mesmo na tribulação, que ele vai mostrar o poder dele. Porque a Bíblia fala que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela sempre vem pela manhã. Mas nós, dentro das nossas limitações, nós precisamos aprender a superar todas as dificuldades da vida. E o que nós temos passado é que Deus, ele não pode solucionar lá na frente. Talvez estejamos passando por um processo pode ser até um processo de transformação, um processo que você precisa ser renovado para poder entender aquilo que Deus, ele quer fazer. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, que a partir do momento que você adquire essa confiança em tudo que você já passou, e você vê o resultado de tudo, aí você fala: poxa, lutei, mas eu venci. E a pergunta é: que tipo de luta nós estamos passando e que precisamos perseverar? Que tipo de luta nós estamos passando e que precisamos perseverar nessa luta? E nunca olhar para trás diante daquilo que Deus, ele está dando para o seu povo. E qual que é a maior luta hoje do povo? Olha só no verso 5: a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele mesmo nos outorgou. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos nós. Que é essa fraqueza que muitas vezes a gente passa, ela vai nos fortalecer lá na frente. Às vezes você, principalmente quem tem um vício, ele se acha fraco o suficiente para não conseguir se livrar de algo daquilo que está matando ele pouco a pouco. Mas Deus, na persistência, na perseverança de Deus, para o quê? Nessa perseverança de Deus que vai nos dando força de você encontrar uma saída para poder se livrar daquilo que está destruindo a sua vida. Que essa fraqueza de hoje, ela vai nos fazer forte amanhã.
A gente faz mais uma pergunta: e qual é a fraqueza que nós estamos passando hoje, que Deus quer que nós venhamos nos fortalecer amanhã? E para que isso venha acontecer, precisamos do quê? Perseverar. E através da nossa perseverança é que nós vamos adquirindo essa força. Mas é uma força que não vem do ser humano, é uma força que ela vem de Deus, que é uma luta, né, espiritual, você lutando contra algo que você não vê, porque o desejo vem, a pessoa vai, ela faz, depois ela pensa: poxa, o que foi que eu fiz? Eu não posso fazer isso. Só dela pensar do que ela não pode fazer, já é uma força que Deus está dando, já está mudando o pensamento dessa pessoa. Mas eu não posso fazer isso. Eu bebia, então eu não posso beber mais, porque às vezes eu falo assim: todas as coisas são lícitas, mas nem tudo me convém. Convém eu fazer isso, não convém. Então já é uma força que Deus está dando para você perseverar com esse pensamento. Quando você menos esperar, você está livre de tudo. Mas para isso precisamos do quê? Buscar em Deus essa força, esse pensamento positivo e dizer assim: eu consigo. Porque a partir do momento que a pessoa se coloca dizendo que ela não consegue mesmo. E por isso ele fala assim: é verdade, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu por todos nós. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem, talvez alguém tenha a coragem de dispor a sua vida daquilo que Deus ele fez por nós, enviando seu Filho, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso cabe ao quê? A nós reconhecer isso, através do sacrifício que ele fez e a nossa dedicação daquilo que nós temos que fazer. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. E esse pecado a qual nós andávamos, que Ele quer dar força para que a gente venha se livrar dele. E como nós podemos buscar essa força? É esperando em Jesus e acreditando nas providências, quando Ele fala: jamais eu te deixarei, jamais eu te abandonarei. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí? Como nós podemos, o que Deus pode fazer mais para que a gente venha adquirir essa confiança naquilo que Ele quer para nós e para a sua igreja? Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele diante da morte do seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. E qual que é a maior reconciliação que Deus espera dos seus filhos? É acreditar, é perseverar, é confiar, é se tornar forte diante de muitas fraquezas a qual nós passamos. É você se colocar realmente à disposição e dizer: Senhor, eis-me aqui. Às vezes você fala: está difícil, mas como passar por essa situação, acreditando de tudo que está acontecendo, sendo que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Essa Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas ele fala: tem de bom ânimo, que assim como Jesus venceu, nós também podemos vencer. Então essa é uma palavra de ânimo, é uma palavra de nós podemos o que? Acreditar naquilo que Deus ele pode fazer. Então o que a gente precisa, o que nós precisamos fazer para que Cristo ele venha atuar sobre as nossas vidas?
é você dizer assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Talvez muitos não querem que o cálice passe, mas quer fazer o que? Somente a sua vontade. Mas só que tem que ser feita a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vai prevalecer eternamente sobre a nossa vida. Que a partir do momento que há uma entrega total a Ele e confiar, assim como Jesus confiou, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. E qual que está sendo a vontade de Deus na nossa vida? Qual que está sendo, a vontade do Senhor na nossa vida? Quer ver, no livro de João, no capítulo 14, ele diz assim: não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vou teria dito a vós: portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde estiver, estejais vós também. E aí essa promessa, ela vai prevalecer na vida daqueles que querem realmente um compromisso com o Senhor. E no verso 6 ele diz: assegurou Jesus que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai não sei por Ele. Então, a partir que a gente tem essa confiança, e nós sabemos o caminho, nós sabemos a verdade, nós temos a vida, e aí? Então não falta mais nada. Mas para isso nós precisamos do quê? Permanecer sempre firme, jamais olhar para trás. Confiar somente no Senhor. Talvez esteja difícil, esteja muito complicado, mas a resposta de Deus é essa: não se turbe o vosso coração, crede nisso, crede também em mim. Da maneira que você está passando, você pode vencer. Mas através do que? Da sua perseverança, da sua confiança, a qual Deus preparou para que nós venhamos ter essa vida. É uma vida baseada sobre a sua palavra, porque nós conhecemos a verdade, essa verdade é que vai nos libertar. Amém?